Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o coordenador do Núcleo de Estudantes Africanos aqui em Alagoas, King Orel, ele que vai nos falar sobre uma programação diversificada para marcar o Dia da África na Universidade Federal de Alagoas. Portanto, eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui, King, e falemos sobre a programação que vai marcar o 54º ano da União Africana, não é isso? E vai ser celebrado no período de 25 a 27 deste mês, com várias atividades centralizadas lá no auditório Nabuco Lopes, da reitoria da UFAL, no campus da universidade. Pois bem, o que dizer hoje dos estudantes que moram fora do continente africano, como você, que está há 3 anos aqui em Alagoas? Então, a gente pode dizer, que é uma grande satisfação, morar aqui no Brasil e também vir atrás de um sonho, que é de ter a formação acadêmica superior. Então, viemos para poder buscar o que talvez não tenha na África, conhecimento do jeito que vocês fazem, como é que é feito, como é que é elaborado aqui as aulas, e realmente eu vou dizer que a comunidade africana aqui presente, principalmente de Alagoas, está realmente representando o continente africano e estamos muito focados em ganhar conhecimentos, em aprender e futuramente levar para esse continente e poder empregar esses conhecimentos lá. Pois é, a gente observa que eu tenho alguns amigos na universidade, professores, que fazem rasgados elogios aos estudantes africanos, né? Os estudantes que estão focados, como você falou, que têm um aproveitamento além da média normal que se tem numa sala de aula, está ali a representação do continente africano fazendo a sua parte. Agora, diga-me, qual é a importância de um intercâmbio como esse para ambas as partes? Então, é de uma grande importância, o intercâmbio, porque para o povo africano estará ganhando jovens cultos, até porque na África atualmente nós temos mais de 50% da população que tem menos de 35 anos. E temos também em alguns países 50% da população que tem menos de 18 anos. Eu posso listar, por exemplo, Burkina Faso e Ruanda. Entendeu? Então, quando um continente tem uma grande população assim de jovem, de uma grande importância, ver como é que nós podemos ensinar, colocar esse jovem na universidade para que eles possam ter conhecimento. Então, seria uma grande arma para o continente africano, para o desenvolvimento do continente africano, ter essa população jovem, ativa e culta, tendo formação acadêmica superior para empregar isso em devidos países. Então, nós viemos aqui realmente atrás desse sonho. E esse intercâmbio vai aproveitar muito nesse continente e aqui também, porque os alunos aqui em nossas salas, eles acabam conhecendo gente que vem de fora. Eles acabam conhecendo um pouco até da cultura, do jeito, da maneira de falar, de várias coisas que realmente eles vão aprendendo ao longo do ano. Até alunos que não têm a condição de se deslocar ao continente, não é? E é muito interessante, porque a gente traz informações que eles não sabiam. Valiosas. Inclusive informação que realmente eles não esperavam, Inclusive eu, por exemplo, eu vim de um país de língua francesa, do Benin, realmente, e lá eu estudava mesmo agronutrição antes de vir aqui, e eu estudava coisa que realmente eu achei que aqui iria ser muito diferente. Eu também não conhecia, e eu vim para conhecer, e realmente quando eu cheguei na universidade, os alunos não sabiam que talvez tinha matemática lá, tinha física, tinha Mas história. superou a expectativa. E realmente eles ficaram muito impressionados de me ver resolvendo cálculos. É algo que eles não sabiam. Então, essa troca, eu vim com a minha maneira de fazer somas, de fazer multiplicações, de mostrar realmente que lá tem outro jeito, mas é praticamente a mesma coisa. Chega a ser o mesmo objetivo. E até
é engraçado, né? A gente compartilhando ideias. Poxa, e assim lá, aqui eu não sabia que era assim também. Então é muito interessante. Os dois lados e da a relação, cultura também. O meu país foi um país que mais enviou, né, escravos para o Brasil. E acabo falando um pouco da história do meu país. E a gente acaba contribuindo, né, ao intercâmbio cultural mesmo. E é muito interessante. E o empoderamento necessário, não é, para sair daquela zona do estigma que já marcou, não é, que não tem sentido acontecer, até porque o Brasil é totalmente miscigenado, a gente não consegue entender como ainda há diferenças, não é, colocadas, sobretudo em ambientes onde não deveria existir. Né? Então, antes de sair da África, ou principalmente do Benin, me disseram que o Brasil era o segundo país do mundo com mais negros. Entendeu? Então eu não esperava, às vezes, encontrar certas coisas que eu encontrei. Preconceito, por exemplo. Que eu encontrei Discriminação. Aqui. Discriminação. Até porque eu achei que o Brasil recebeu gente de todos os mundos, de todos os cantos do mundo. Você não vê isso em países de primeiro mundo, como França? Acho que, tipo, isso é benéfico, né, ao Brasil. Algo que o Brasil tem que vender de uma maneira muito positiva. Essa mistura que tem aqui. A gente encontra povo de todos os locais aqui. E é muito interessante isso, né? Acho muito, muito legal. Pois bem, o que dizer do processo do intercâmbio? É um processo fácil ou difícil, King? Depende. Para aqui, eu vim aqui no Brasil através de um programa que é chamado de PECG. E esse programa lança editais. E quando você se encaixa nesses editais, você consegue uma vaga. O que você precisa é só ter notas excelentes, você conseguir provar que seus pais lá na África, no Benin, conseguem te mandar um recurso para te manter aqui, e entre outras coisinhas, e com isso você consegue vir para cá. Se realmente, né, existe uma vaga para seu curso que você quer. E hoje, após 3 anos aqui em Maceió, que conceito você faz da nossa cidade, da nossa terra e das relações que foram construídas nesse período? Então, antes de vir para Maceió, eu passei 6 meses em Salvador, onde eu estudei a língua portuguesa na UFBA, na Universidade Federal de Alagoas, na Faculdade de Letras, e depois eu vim para cá. Logo no início, vou ser bem sincero, eu não aprecio muito, porque eu estava acostumado com o povo baiano já, e eu já tinha desenvolvido um sentimento. A Bahia, que tem muito a ver com o meu continente também, eu me sentia muito em casa. Mas não precisa nem ser do continente africano para amar a Bahia. Pois é. Entendeu? Então eu gostava muito, e logo no início foi muito difícil, porque eu não tinha amigos aqui. Inclusive, sair do seu país para vir para o Brasil foi um grande desafio, né? Que eu não tinha amigos, não tinha conhecidos, não conhecia ninguém aqui. Então, quando eu cheguei em Maceió, as primeiras semanas foram muito difíceis. Mas ao longo do tempo, né, eu fui me acostumando, fui gostando, fui apreciando a cidade. Ela é muito pequena e é bom, né, que a gente consegue ter um conforto. Inclusive, as pessoas falam um pouco mal dessa cidade, mas eu acho essa cidade muito maravilhosa. E já é praticamente a minha segunda casa. Pois é. E dentro desse contexto de estar aqui, estão definidas na programação algumas palestras com temas variados, né, que levam ao repensar sobre todas as situações envolvidas com os estudantes, digamos assim, aqui em Alagoas. O que dizer dessa palestra que trata da importância da diáspora do continente africano? Isso. Então, antes de sair do Benin, eu fiquei um pouco surpreso de ver que o continente africano tem praticamente 30 milhões de quilômetros quadrados, tem praticamente 2 bilhões de habitantes, e a gente tem as melhores terras, temos praticamente 300 dias ensolarados, e a gente não consegue cultivar, a gente não consegue
produzir. E ainda tem 600 milhões de pessoas em condições assim, que precisa mesmo ser informado, precisa receber informação, precisa ser educado, precisa sair, né, das condições no qual elas estão. Então, agora a diaspora que aqui se encontra, ela veio atrás de um sonho, que é de conhecer. E eu queria dizer que esses jovens, que a minha geração que se encontra aqui, se deve de empregar, né, esses conhecimentos que tem no continente. No continente africano. Não vale a pena a gente sair e vir para cá, desertificar, tipo, a África das suas cabeças pensantes e não voltar para realizar alguma coisa na nossa pátria. Para devolver todo esse conhecimento que foi possibilitado. Devolver e ajudar também. Como eu digo, quando você tem uma mãe que está sofrendo, uma mãe que realmente precisa do seu apoio, você não vai chegar lá xingar, castigar ou e falar abandonar. mal e abandonar. Não. Você tem que, os filhos têm que se juntar, os filhos mais próximos e mais distantes também, que são os filhos brasileiros, têm que se juntar para poder pensar. A África é o berço da humanidade e todo mundo deve, né, ter um pensamento nesse continente. E isso também, eu acredito que a importância dessa diaspora, a gente tem que falar com as pessoas, mostrar e acender essas luzes que eles têm, para poder dizer que realmente alguma coisa tem que ser feita. A nossa casa, quando ela está suja, a gente tem que se juntar para limpar. Não vamos esperar o vizinho para fazer isso. Entendeu? Então essa palestra, ela está vindo realmente para poder falar disso aí. Falar que os filhos têm que sentar, pensar, planejar e realizar. É um pouco do que acontece no Nordeste, quando nós temos aqui tantos dias ensolarados, a maior parte do ano, e não se tem a quantidade da energia alternativa que a gente observa em países que não têm essa característica. Por exemplo, na Espanha, utiliza-se a energia solar abundantemente, todos os instrumentos para isso. E por que no Nordeste não fazê-lo assim? E por que não fazer assim na África também? Exatamente. Então, nós temos assim profissionais aqui no Brasil que são formados em energias renováveis, que podem investir no continente, certo? Eles podem investir porque tem ainda mercado para isso. A África está em obra. E é isso que nós temos que passar para os investidores. É que não é falar da África de um jeito positivo. As pessoas sempre falam, né, das condições negativas e não falam que realmente é um lugar onde tem praticamente 10% de crescimento ao ano. Onde as pessoas podem investir. Quando você passa um investidor essas informações, você atrai mais. Mas quando você passa um investidor coisas negativas, ele vai fugir. E a África, nós jovens africanos, temos que divulgar essa informação da África, que tem praticamente vários setores que estão crescendo. O setor da internet, por exemplo, o setor das energias, principalmente porque temos praticamente 500 milhões de africanos que moram agora sem energia, sem luz em casa. E a gente tem que fornecer energia para essas pessoas. E nós temos sol, nós podemos usar essas energias. Temos a internet, que está chegando, acho que com muita força no continente. Felizmente, né? E isso ajuda muito, né? Para poder sair, né? Isolamento, hoje em dia, com esse mundo global, onde não existem mais fronteiras, a gente tem que colocar a internet. Então, quem quiser investir realmente nesse continente, tem tudo isso aí. Tem também a parte educativa, a educação realmente que a gente precisa colocar, investir muito no setor da educação, que muito precisa, entre outros setores, o comércio. Nós temos 101 bilhão, praticamente 2 bilhões, e a gente tem que fazer intercâmbios, movimentar a economia. E isso faz entrar divisas e realmente estimula, cria empregos também, cria uma série de cadeias, né? E é muita coisa. E a África, hoje em dia, importa praticamente 300 toneladas de carne. A gente não produz arroz, tudo importado, e a gente tem que importar sim, mas pensar aquilo que é necessário. Pensar, alimentar o continente africano e pensar também
a exportar. Isso é muito importante. E os jovens que estão aqui formados, eles têm que levar a irrigação, por exemplo. Eu Esse falo muito mais da parte de agronegócio, porque é a minha área. Eu estou fazendo agronomia, realmente porque eu vi que esse é um grande potencial que a África pode usar. Na Europa tem geadas, eu não sei como é que tem neve, eu não sei como é que ainda a gente espera chuvas para poder produzir, onde no deserto Israel tá usando água do mar para poder irrigar suas plantas. Então, juntos, uma pessoa só não pode chegar e mudar as coisas. Então, a nossa geração pode pensar mais em fazer coisas melhores. E fazer justamente esse trabalho, esse sentimento que você expõe aqui, de uma forma tão verdadeira e necessária para o desenvolvimento do continente africano. É um pensamento uníssono dos estudantes que estão aqui. E lá na África, quem ficou tem a esperança de fazer esse caminho, esse movimento? Exatamente. Eu queria dizer que, na África, as escolas foram feitas de uma maneira que não deixa o africano pensar, refletir. Mas efeitos da colonização? Isso mesmo, efeito da colonização, onde a gente recebe ainda material. A gente recebe o material da Europa, principalmente da França, onde os alunos estão acostumados a ver que tudo é melhor fora. Onde os alunos estão acostumados a ver que nada é possível na África. A não se empoderar. Exatamente. Então, todos que ficaram praticamente querem sair. Eles não acreditam mais numa África melhor. Isso que é ruim, a gente tem que começar a... Mas isso é um raciocínio orquestrado internacionalmente, né? E isso realmente chega a chocar até. Eu também já tive... De governos imperialistas também. Né? E eu também já tive, né? Eu vou dizer esse pensamento. Eu acabei tendo outro tipo de pensamento quando vim parar aqui. E eu comecei a ver que realmente a solução não é essa. Bem, o que nós poderíamos aqui pensar sobre os impactos negativos da colonização, não é? No processo acadêmico lá no continente africano? Então, justamente a gente começou, né, a falar disso. Realmente. Que outros dados? E a gente pode dizer, né, que hoje em dia essa colonização deixou, né, as escolas, a formação acadêmica muito precária. Ela ainda necessita investimento. Eu queria dizer que o africano não é burro, não, até porque você chegar na França, tem mais médicos beninenses, eu estou falando do meu país, na França do que no próprio Benin. E os melhores médicos na França são beninenses. Inclusive, tem um cientista que inventou um robô que faz cirurgias minuciosas, que consegue entrar na cabeça sem poder abrir. Essa máquina nunca foi para o Benin, imagina. Ela já está na Europa toda e hoje esse beninense não é mais chamado de beninense, mas ele já virou francês. Ao momento que você começa a ser um destaque, automaticamente você é paquerado para ficar. Claro. E você consegue ter todas as condições e é muito difícil. Eu entendo essas pessoas, é muito difícil negar, né, essas coisas. Uma inteligência, não é? E eu acredito que a colonização fez que o continente se atrasou realmente nesse aspecto acadêmico, de produzir, de buscar, de fazer pesquisas. Precisamos muito de investimentos na área assim, cientista. Até porque, hoje em dia é muito global. Nós vimos com o Ebola que está acontecendo agora. E realmente... Quando está negativo, todo mundo se junta. Então, vamos nos juntar para prevenir, permanentemente, digamos assim, né? Mas no sentido mais preventivo do que propriamente curativo numa situação emergencial. Olha, King, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Certo. Até já.